70 homens olharam para dentro de um objeto sagrado que jamais deveriam ter tocado. E em um piscar de olhos, o silêncio de Bet-Semes foi quebrado pelo som da morte. Eles descobriram da forma mais terrível possível que a santidade de Deus não é um conceito teórico ou uma ideia abstrata para ser discutida em mesas de bar, mas um poder real e avassalador. Hoje, no Entenda a Palavra, vamos mergulhar nos arquivos esquecidos da história bíblica para entender por que o retorno da Arca da Aliança para o seu povo não foi motivo de festa completa, mas o início de uma tragédia que marcou gerações. O que aconteceu naqueles campos de trigo que transformou a alegria em luto em um único dia. Antes de prosseguirmos com essa jornada profunda, peço que você se torne parte da nossa comunidade no Entenda a Palavra. Se você busca respostas que vão além do óbvio e quer entender a Bíblia não apenas como um livro antigo, mas como um manual de vida que ainda pulsa hoje, este é o seu lugar. Ao se inscrever e ativar o sino, você não apenas ajuda o canal a continuar produzindo esse tipo de conteúdo detalhado e investigativo, mas também garante que nunca perderá nossas análises sobre os mistérios mais fascinantes das Escrituras. A nossa missão é transformar o seu entendimento através do conhecimento histórico e da aplicação prática, e ter você conosco nessa caminhada é o que nos motiva a ir mais longe. Deixe seu comentário logo abaixo sobre o que você acha que significa a verdadeira reverência a Deus nos dias de hoje. E prepare sua mente, pois o que vamos revelar agora vai mudar sua perspectiva sobre o que é o sagrado. O cenário em que a nossa história começa é de caos absoluto. A Arca da Aliança, o objeto mais sagrado de todo o mundo antigo, havia sido capturada pelos filisteus em um momento de fraqueza espiritual de Israel. Para os filisteus, aquela caixa de madeira revestida de ouro era o troféu definitivo de uma guerra. Eles a levaram para Asdod e a colocaram dentro do templo do seu deus Dagon, como se estivessem dizendo que o seu ídolo era superior ao Deus de Israel. Mas a soberba dos filisteus durou pouco. Na manhã seguinte, quando entraram no templo, encontraram a estátua de Dagon caída com o rosto no chão diante da arca. Eles a levantaram, mas na manhã seguinte o cenário era ainda pior. A estátua não apenas caiu novamente, mas sua cabeça e suas mãos estavam cortadas sobre o limiar da porta. O que isso significa? Enquanto os sacerdotes filisteus tentavam racionalizar aquele evento sobrenatural como um acidente à mão de Deus, pesava sobre o povo daquela cidade. Uma praga de hemorroidas começou a dizimar os homens de Asdod e, para piorar, uma infestação de ratos devastou as colheitas. O troféu que deveria trazer glória aos filisteus tornou-se um pesadelo radioativo e mortal. O pânico se espalhou de cidade em cidade enquanto a arca viajava de Asdod para Gate e depois para Ecrom. Em cada lugar onde a arca chegava, a contagem de corpos aumentava e o desespero se tornava insuportável. Os governantes filisteus começaram a perceber que não estavam lidando com um objeto de metal ou madeira, mas com uma força que eles não tinham capacidade de controlar. Mas por que eles esperaram tanto tempo para devolvê-la? Por que insistiram em carregar esse peso mortal por meses? A resposta reside na nossa natureza humana. Muitas vezes, nos apegamos a algo que nos causa dano apenas porque não queremos admitir que estamos enfrentando algo maior do que nós mesmos. Os filisteus precisavam entender que o Deus de Israel não é um Deus de estante ou um amuleto de sorte. Ele é o soberano sobre a natureza e sobre a morte. Foi nesse contexto de medo que os sacerdotes pagãos sugeriram algo bizarro. Eles propuseram que a arca fosse devolvida com uma oferta de ouro, mas não qualquer oferta. Eles fizeram imagens de hemorroidas de ouro e ratos de ouro como um pedido de desculpas humilhante.
Imagine a cena, o horror misturado com a superstição. Eles estavam tentando subornar o Criador do universo para que a praga cessasse. Eles não se arrependeram de seus pecados, eles apenas queriam que o problema fosse embora. E aqui começa a nossa reflexão. Será que hoje em dia agimos da mesma forma com Deus? Tentamos compensar nossa falta de reverência com rituais ou doações, como se pudéssemos comprar o favor do divino enquanto mantemos nossos corações longe da obediência real. O medo dos filisteus era real, mas era um medo egocêntrico. Eles não temiam a Deus pelo que Ele é, mas sim pelo que Ele podia fazer contra o conforto deles. A arca agora deveria ser enviada de volta a Israel, mas como ter certeza de que aquela praga não era apenas um surto biológico aleatório? Os filisteus criaram um teste de fé que era ao mesmo tempo um teste científico. Eles pegaram 2 vacas que tinham bezerros recém-nascidos. Segundo a natureza, o instinto materno de uma vaca a faria voltar para seus filhotes e não seguir um caminho desconhecido. Eles selaram a arca em um carro novo e colocaram as vacas para andar. Se as vacas andassem em direção a Bet-Semes, Israel, seria o destino final. Se elas voltassem ou vagueassem, seria uma coincidência. Esse momento foi crucial. As vacas que nunca tinham sido submetidas ao jugo caminharam sem hesitar, seguindo uma força invisível que as guiava para fora do território filisteu. O que isso prova? Prova que Deus estava no controle total da situação, inclusive da natureza animal. Para um espectador da época, a visão daquelas vacas marchando em linha reta com a arca sagrada sobre o carro era algo que desafiava toda a lógica zoológica. Era a prova incontestável de que o Deus de Israel estava restaurando a sua presença ao seu povo. Mas aqui reside um mistério que muitas vezes ignoramos. Deus estava sendo glorificado pelos pagãos através do retorno da arca, mas o seu próprio povo em Bet-Semes estava prestes a cometer um erro que custaria a vida de muitos deles. O retorno da arca não foi apenas um evento histórico, foi uma revelação de quem Ele é. O Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas, que não pode ser manipulado por ídolos e que exige uma santidade que a nossa mente humana muitas vezes não consegue compreender plenamente. A jornada das vacas estava chegando ao fim e os israelitas nos campos de trigo de Bet-Semes estavam prestes a ter um encontro que mudaria suas vidas para sempre ou que as encerraria abruptamente. O cenário muda agora para os campos de trigo em Bet-Semes. A colheita era um período de alegria e abundância, mas aquele dia seria lembrado como o dia mais sombrio daquela geração. Quando os trabalhadores nos campos levantaram os olhos e viram a arca da aliança sendo puxada pelo carro novo, o júbilo foi instantâneo. Eles corriam uns para os outros, gritando de alegria, porque a presença de Deus estava voltando para casa. É fascinante observar o contraste entre o desespero dos filisteus, que queriam se livrar da arca, e a euforia dos israelitas, que a receberam como um troféu de vitória. Mas havia um detalhe crucial que eles ignoraram em meio à euforia. O entusiasmo pode ser um perigo se não for temperado com o temor. Eles pararam o carro perto de uma pedra grande que pertencia a um homem chamado Josué. Eles desmontaram o carro como se estivessem desmontando uma peça de mobília comum. Eles cortaram a madeira das vacas e ofereceram um sacrifício ao Senhor naquele local. Até aí, tudo parecia dentro dos conformes da lei, mas a curiosidade humana é um monstro difícil de domar. A Bíblia nos conta, em 1 Samuel 6,19, que os homens de Bet-Semes foram punidos severamente porque olharam para dentro da arca do Senhor. Por que isso foi um crime tão grave?
Para entender isso, precisamos olhar para a instrução dada em Números 4:20, que diz explicitamente que nem mesmo os sacerdotes deveriam entrar para ver as coisas santas quando fossem cobertas para não morrerem. A arca não era apenas uma caixa de madeira, era o trono terreno da presença de Deus. Era o local onde o propiciatório ficava coberto pela glória divina. O que os homens de Bet-Semes fizeram foi uma profanação. Eles trataram o objeto sagrado como se fosse um objeto de estudo ou curiosidade. Em um momento de falta de juízo, eles decidiram que tinham o direito de ver o que havia ali dentro. Talvez eles quisessem ver se as tábuas da lei ainda estavam lá ou se o maná ainda podia ser encontrado. O fato é que, ao violar aquele limite, eles descobriram que o medo que os filisteus sentiram não era infundado. A santidade é perigosa para quem não está preparado. Deus não é um amigo que você pode convidar para passar o tempo de forma casual. Ele é o Criador do universo, e o seu poder é como um fogo que consome tudo o que não está alinhado com a sua pureza. A morte daqueles 70 homens não foi um ato de maldade divina, mas uma demonstração de justiça e santidade. Eles foram atingidos por terem tratado a presença de Deus como algo comum. Esta é uma lição que ecoa através dos séculos. Quantas vezes tratamos a nossa relação com o sagrado como algo trivial? Quantas vezes entramos na presença de Deus com pressa, sem reverência ou pior, com uma atitude de superioridade? O episódio em Bet-Semes serve como um alerta severo para todos nós que buscamos o entendimento da palavra. A soberania de Deus não deve ser testada. A nossa curiosidade sobre os mistérios de Deus não deve superar o nosso dever de obediência. Depois daquele massacre, o clima em Bet-Semes mudou drasticamente. A alegria deu lugar a um pavor profundo. Onde antes havia louvor, agora havia questionamentos. Eles perguntaram quem poderá estar perante o Senhor, esse Deus Santo. Eles finalmente entenderam que a arca não era um amuleto que trazia sucesso, mas um compromisso que exigia uma vida santa. E é aqui que a nossa história se conecta com a nossa realidade atual. Hoje, vivemos em uma era onde tudo é acessível, onde podemos aprender sobre qualquer assunto com um clique. Mas será que essa facilidade não nos fez perder o senso do que é sagrado? Será que não perdemos o temor necessário para nos aproximarmos da presença de Deus? O que aconteceu em Bet-Semes foi o resultado de tratar o extraordinário como se fosse algo comum. Eles esqueceram quem estava ali. Eles esqueceram que a arca representava a própria essência de quem Deus é. E a lição que eles aprenderam da pior maneira é que Deus não se submete às nossas expectativas humanas. Ele permanece santo mesmo quando nós preferimos tratá-lo como um parceiro de conveniência. Aprofundando a nossa análise, notamos que a tragédia de Bet-Semes levanta um questionamento ainda maior. Por que Deus permitiu que a arca voltasse para o seu povo se o seu povo ainda não estava pronto para recebê-la? Às vezes, pensamos que o sucesso na vida cristã ou o retorno de algo que perdemos é sempre uma bênção. Mas a verdade é que a presença de Deus em nossas vidas só é uma bênção quando estamos prontos para recebê-la com a santidade exigida. A arca passou 20 anos em Kiriat Jearim após esse episódio trágico. 20 anos de silêncio e de espera. Durante esse tempo, o povo teve que aprender o que era o verdadeiro arrependimento. Eles tiveram que entender que a adoração vai muito além de ter os símbolos da religião. A adoração exige um coração transformado e um profundo respeito pelo que é divino. E sobre a morte dos 70 homens, ainda hoje surgem muitas teorias. Alguns dizem que foi uma punição direta, outros sugerem que a simples exposição à glória de Deus, que era tão intensa que não podia ser contida, foi o que causou o fim imediato de suas vidas. A Bíblia é clara ao dizer que eles foram feridos porque olharam para dentro da arca.
Isso nos mostra que existe um limite que a humanidade não pode cruzar. A nossa tendência natural é a de querer controlar o sagrado, domesticá-lo. Queremos uma religião que se adapte aos nossos costumes, uma visão de Deus que justifique nossos erros e um acesso ao divino que seja sempre confortável e sem exigências. Mas a história de 1 Samuel 6 derruba todas essas construções mentais. Deus não é o que nós queremos que Ele seja, Ele é quem Ele é. E o impacto de reconhecer isso é assustadoramente transformador. Você consegue sentir o peso dessa responsabilidade. Quando lemos essas passagens, não devemos apenas nos sentir chocados com o número de mortes, devemos nos sentir convidados a uma autorreflexão profunda. Estamos nós tratando a presença de Deus com a seriedade que Ele exige? Será que as nossas orações diárias, o nosso modo de viver e as nossas decisões refletem um temor genuíno ou estamos apenas cumprindo um papel? O perigo de ser um espectador do sagrado sem ser um participante humilde é o maior risco espiritual que qualquer ser humano pode correr. Aqueles homens em Bet-Semes certamente não esperavam que seu dia de colheita terminasse daquela maneira. Eles foram pegos de surpresa pela própria santidade que eles achavam estar celebrando. Que essa história nos sirva como um espelho, que possamos aprender com o erro fatal de Bet-Semes e buscar não apenas a presença de Deus em nossas vidas, mas a preparação adequada para estar perante Ele. O mistério da santidade é algo que não se resolve com a lógica humana, mas com a entrega total. E a pergunta que permanece no ar é: você está pronto para estar perante o Senhor? O que você faria se a glória de Deus se manifestasse hoje com a mesma intensidade daquela época? Estaria você disposto a largar sua curiosidade egocêntrica para viver um compromisso de temor e reverência? Essa é a verdadeira jornada da fé. A história que exploramos hoje nos mostra que a santidade de Deus é uma realidade absoluta que não se dobra aos nossos desejos ou curiosidades. Os homens de Bet-Semes cometeram um erro fatal ao tratar o sagrado como algo comum, mas a tragédia que sofreram serve como um lembrete eterno para cada um de nós. A proximidade com Deus não é um direito adquirido por nossa vontade própria, é um privilégio concedido àqueles que o buscam com temor e reverência. A verdadeira adoração exige que abandonemos a tentativa de domesticar o divino e nos submetamos ao seu poder soberano. A pergunta que deixamos hoje é simples, mas carrega um peso eterno. Estamos tratando a presença de Deus em nossas vidas com a reverência que Ele merece ou estamos correndo o risco de profanar o que Ele considerou santo? Reflita sobre isso nas suas próximas orações e busque o arrependimento sincero antes de qualquer pedido. Se este conteúdo trouxe uma nova luz sobre o temor a Deus e ajudou você a ver as Escrituras sob uma perspectiva mais profunda e séria, inscreva-se agora no canal, entenda a palavra e ative o sino para não perder nenhuma das nossas análises. No nosso próximo vídeo, revelaremos o mistério dos 20 anos em que a arca permaneceu escondida em Kiriat Jearim e como aquele período de silêncio mudou a história de Israel para sempre. Você realmente não vai querer perder essa continuação. Agradecemos por ter nos acompanhado nesta reflexão e esperamos você no próximo encontro. Que a busca pelo entendimento da palavra continue sendo a prioridade da sua vida. Até a próxima. A história que exploramos hoje nos mostra que a santidade de Deus é uma realidade absoluta que não se dobra aos nossos desejos ou curiosidades. Os homens de Bet-Semes cometeram um erro fatal ao tratar o sagrado como algo comum. Mas a tragédia que sofreram serve como um lembrete eterno para cada um de nós. A proximidade com Deus não é um direito adquirido por nossa vontade própria, é um privilégio concedido àqueles que o buscam com temor e reverência. A verdadeira adoração
Exige que abandonemos a tentativa de domesticar o divino e nos submetamos ao seu poder soberano. Uma pergunta que deixamos hoje é simples, mas carrega um peso eterno. Estamos tratando a presença de Deus em nossas vidas com a reverência que Ele merece ou estamos correndo o risco de profanar o que Ele considerou santo? Muitos buscam a Deus apenas pelo que Ele pode fazer, pelos milagres, pela paz ou pelas bênçãos, mas esquecem que Ele é um fogo consumidor, um Deus que exige santidade em cada pensamento e em cada ato. O que aconteceu naquele campo de trigo em Bet-Semes não foi um acidente, foi uma lição gravada na história para que nunca esquecêssemos que a distância entre a nossa natureza falha e a perfeição de Deus é infinita e que só podemos atravessá-la através do caminho que Ele mesmo estabeleceu e não através dos nossos atalhos humanos. Reflita sobre isso nas suas próximas orações. Busque o arrependimento sincero antes de qualquer pedido e entenda que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Não se trata de medo paralisante, mas de um respeito profundo e inabalável por quem Ele é. Se este conteúdo trouxe uma nova luz sobre o temor a Deus e ajudou você a ver as Escrituras sob uma perspectiva mais profunda, séria e transformadora, inscreva-se agora no canal Entenda a Palavra e ative o sino para não perder nenhuma das nossas análises exclusivas. No nosso próximo vídeo, revelaremos o grande mistério dos 20 anos em que a arca permaneceu escondida, isolada e em silêncio nas colinas de Kiriat Jearim, e como aquele período de aparente esquecimento moldou o coração de uma nação inteira para o despertamento de Davi. Você realmente não vai querer perder essa continuação, pois vamos conectar os pontos que a maioria ignora. Agradecemos por ter nos acompanhado nesta reflexão profunda sobre o sagrado. Esperamos você no nosso próximo encontro para desvendarmos juntos mais um mistério da palavra. Até a próxima. A história de Bet-Semes serve como um lembrete solene de que o sagrado não pode ser manuseado como uma simples curiosidade. A tragédia daqueles homens nos convoca a uma mudança de postura, onde o ego humano recua para que a glória de Deus ocupe o centro absoluto. O temor ao Senhor não é um conceito arcaico, mas a única resposta apropriada diante da majestade de quem sustenta o universo. Que essa narrativa transforme sua forma de orar e buscar a Deus. Inscreva-se no Entenda a Palavra e ative o sino. No próximo vídeo, revelaremos o silêncio de 20 anos da arca em Kiriat Jearim. Não perca, pois o próximo passo desta jornada mudará sua perspectiva sobre a soberania divina. Até breve.